Shalom a todos. Estamos em Parashat Chukat. Nossa Parashá começa com o assunto de Pará do Mar, de vaca vermelha. Esse assunto é sobre uma pessoa que tinha contato com um morto, e aí ele fica impuro, e para purificar ele, para poder entrar no Bet HaMikdash, precisa pegar uma vaca vermelha, queimar ela, e com a cinza colocar na água, e aí jogar sobre essa pessoa que está impura. Depois de 7 dias vai ser puro. Então, a gente sabe do próprio Pasuk, Zot Chukat Torá, Chok é uma lei sem motivo. O próprio Midrash fala que Hashem ele fala Chukat Hakakti Gzerah Gazarti. Eu fiz um decreto, fiz uma lei, é assim que parar de uma vaca vermelha, aparentemente não tem motivo. O próprio Shlomo Amelech é Chacham Mikol Adam, o mais inteligente de todos os seres humanos. Fala Shlomo Amelech, Amarti Erkema, queria aprender e entender esta mitzvah, vir mimeni, ela está longe de mim. Exatamente, a gente vai entender, Shlomo Amelech não fala que ele não entendeu essa mitzvah, ele fala que essa mitzvah é longe dele. O que quer dizer é longe dele? De outro lado, a gente está vendo no Midrash, está escrito claramente, que Moshe Rabbeinu, sim, ele sabia o segredo de Pará do Mar. E até que ele vai ter um grande rabino mais na frente, Eliezer Amiyuchad, o Rabi Eliezer o especial, que também sabia esse segredo. Então, sabe o segredo, não sabe o segredo. A gente sabe que o Pará do Mar, a parte mais difícil de entender, como ela consegue purificar os impuros. De outro lado, todos eles, especialmente a pessoa que joga essa água, ele fica ele mesmo impuro. Essa é a parte mais difícil. Se vem para purificar, como ele fica impuro? Verdade, tem uma tumá e fica impuro menos, só até a noite. Mas ainda, porque ele fica impuro? Isso é a parte mais difícil. Então, tem motivo, não tem motivo, Moshe Rabbeinu se sabia o motivo. O que está acontecendo? Comparado a que isso é uma coisa mais elevada que a gente. Qual o ponto aqui? Tem um grande rabino, chamava o Malbim. O Malbim, ele explica uma grande explicação sobre isso. Exatamente, a gente vai tirar algumas coisas, algumas pérolas, para entender esse assunto. Um pouco profundo, de acordo com a Kabbalah, mas, se Deus quiser, vamos seguir e começar a entender. Primeira parte. O que quer dizer Tumá? O que quer dizer uma coisa que é impura? O que quer dizer isso? Então, ele explica assim. Uma coisa que é impura quer dizer é quando perde o potencial. Quando era uma coisa que tinha vida, tinha um grande potencial. Quando está perdendo isso, tem parte espiritual que fica, isso é impura. A tumá, a impurificação, tipo, é uma coisa de parte espiritual que perdeu o grande potencial onde estava. E mais alto está, no momento que tem essa vida, mais baixo fica no momento quando perde. E, por exemplo, quando tem uma árvore, a árvore tem um tipo de vida, mas não é tanto vida, é uma coisa de crescimento. Quando a árvore vai apodrecer, não vai ter tumá, não vai ter purificação. A gente vai de árvore, de plantas para ser vivo. Os animais pode chegar para uma impureza, a gente está vendo isso, réptil, animal, tudo isso tem uma impureza chamada Tumat Nevelá. Por quê? Porque tinha vida.
Então, quando morre, tem uma tumá. Quando não tem essa tumá, quando tem uma behemá que passou shchita, e o ser humano vai comer esse animal, não somente que ele está prejudicando, e não está prejudicando o animal, no fato de matar ele, ao contrário, o animal vai chegar para o objetivo dele, porque ele está crescendo de ser vivo para ser humano, porque ele fica parte do ser humano quando ele está comendo ele, certo? Mas isso é para um shiur especial. Agora vamos subir o ser vivo. Alguém é ser vivo. Então tem uma vida, quando ele morre, então está causando uma impureza, alguém que toca nele, ele fica impuro. Mas ainda alguém, um ser humano que é judeu, ele é povo escolhido, tem Torá e Mitzvot, quando ele morre, tem uma impureza ainda maior. Ainda maior se chama Tumat Ohel, tenda, que quer dizer que uma pessoa que fica com ele, com essa pessoa que morreu, judeu que morreu, fica com ele na mesma casa, já fica impuro. Ok? Já que tinha um grande potencial, no momento que cai muito baixo e tem uma impureza. Então, isso é a primeira regra. Segunda regra. O que quer dizer essa impureza? A gente vai entender. A pessoa falece, a pessoa falece, a alma dele vai embora. E só ficou o corpo. O corpo não tem nenhum espiritual, nem nada, aparentemente. Então, por que ele está causando uma impureza? Explica ao Albin uma coisa muito importante. Que a parte espiritual não consegue sair totalmente do corpo todo o tempo que o corpo não apodreceu. Mais o corpo está apodrecendo, mais a parte espiritual consegue se desconectar e ir embora. Já que tem uma parte ainda espiritual que fica lá, então essa parte que ela perdeu o potencial, aí causa para essa impureza, e alguém que toca, tem esse contato, então fica impuro. Recebe dessa parte espiritual que foi perdida. Então, de novo, a parte da impurificação, da tumá, que se chama, é a parte da alma, da parte espiritual da pessoa que não consegue totalmente se desconectar, fica aqui ainda quando o corpo existe, mais apodrece o corpo, mais se desconecta, já que fica aqui, cada um que tem contato com isso recebe dessa parte. Essa parte fica lá grudado no corpo dele. Essa é a tumá. O Barbim, ele traz uma Gemara em Masechet Berachot. Gemara em Masechet Berachot conta sobre um Hassid, uma pessoa tzadik, que era a véspera de Rosh Hashanah. Deu tzedakah para um povo. E coitado, esse próprio Hassid não tinha muito para comprar para Rosh Hashanah. Chegou em casa, não tinha quase nada para Rosh Hashanah por causa que ele deu tzedakah. A mulher brigou com ele muito forte. Ele não aguentou mais. Foi lá para o cemitério dormir. Foi lá para o cemitério dormir. De repente, está ouvindo duas almas. Fala uma com a outra. Eram duas moças na vida. Essas duas almas falam. A primeira fala para a segunda. Vamos juntos passear. E chegar lá e ouvir o que vai acontecer durante esse ano. Durante esse ano, já que Rosh Hashanah é o momento que Hashem decide o que vai acontecer no mundo. Vamos ouvir o que Hashem está decidindo. E o Hassid está lá escutando. A segunda fala para ela, eu não consigo. Por quê? Porque fui enterrada numa, como se fosse uma roupa que é feita de palha. E já não consigo sair. Então, a Gemara conta o que aconteceu. Diz, a primeira então foi sozinha, ela ouviu o que vai acontecer. O Hassid foi beneficiado porque ele ouviu quando é bom de plantar, que não vai acontecer, gafanhoto, todos os problemas. No final ele foi beneficiado dessa história por causa da tzedakah dele. E
É assim que a Gemara está contando, quem quer ver, em Masechet Brachot, na página 20. Mas voltamos agora a por que a segunda alma não conseguia lá ir no mundo. Por quê? Explica nossos sábios que já que ela estava enterrada junto com uma roupa que é feita de palha, demorou muito para apodrecer, já que demorou a apodrecer, também o corpo dela não apodreceu o suficiente para a alma se desconectar e poder lá ir lá em cima para ouvir o que vai ser decidido. Então, explica o Malbim, isso é o ponto, que precisa de totalmente que o corpo vai ser anulado, a parte material, assim que a alma consegue se desconectar. Tudo bem. Agora a gente está entendendo que precisa fazer isso. Isso é o segundo ponto. Terceiro ponto, fala o Malbim, que a pará adumá, verdade, pará e o corpo forte representa o corpo adom e vermelho, cheio de vida. Então fala assim, quando vai queimar, vai ficar como se fosse cinza, certo? Isso é o símbolo de acabar com o material. Quando acaba do material, pode sair a parte espiritual. Se a gente já falou antes, que a impureza é a parte espiritual que perdeu o potencial. Essa parte espiritual fica ainda grudando no corpo. Alguém que toca nesse corpo, então ele recebe, contamina com ele essa parte espiritual que foi perdida. Ele precisa agora desgrudar isso do corpo. Já que a água, essa água tem a cinza anulando do material, então como vai poder tirar da pessoa viva que está impura? Como vai tirar isso? Essa água tem uma coisa especial que consegue, como se fosse anular e matar essa parte do corpo vivo que está grudado à parte espiritual. Já que consegue fazer isso, ele fica puro a pessoa, porque de um lado matou ou anulou essa parte do corpo dele para poder separar a parte espiritual perdida, que isso é a tumá, é assim que ele fica puro. De acordo disso, um pouco a gente pode entender que a pessoa que vai purificar, o Kohen vai purificar, a gente falou que a parte disso é de tirar essa parte material que ele tem, essa pessoa viva, como se fosse matar essa parte material para poder a parte espiritual sair. Então, por isso, ele fica impuro. Certo? Então, a gente pouco entendeu. Agora, por que Moshe Rabbeinu estava perto desse segredo, Shlomo não estava perto? O que está acontecendo aqui? Vamos ver, verdade, dentro de nossa vida. A gente tem a parte espiritual e a parte material. Certo que nosso sempre foco sobre a parte espiritual. Mas como a gente precisa olhar a parte material? Como a gente pode precisar olhar isso? Aí, sobre isso, tem duas linhas, do Bet Shammai e Bet Hillel. Está escrito assim. Bet Shammai fala, alguém que durante a semana está vendo uma fruta, um peixe especial, ele precisa sempre falar que esse peixe é para Shabbat. E alguém, isso sempre, não precisa olhar agora os dias das semanas só para Shabbat. E Bet Hillel fala que não funciona assim. Todo dia fala Baruch Hashem Yom Yom. Baruch Hashem Yom Yom. Vai agradecendo sobre também o material. O que quer dizer? Dia da semana é material, Shabbat é o espiritual. Fala Bet Shammai, anula o material, não vale o material. Precisa anular, não pensa nem sobre ele. E dá para se elevar e se separar do material. Isso que fala Bet Shammai. Bet Hillel fala nesse mundo não dá para se separar do material e vai agradecendo sobre o material. Muito bem. É isso Bet Shammai e Bet Hillel. Então Bet Shammai vai mais pela parte que o material precisa anular totalmente. Só a parte espiritual. Só para Shabbat. Shabbat é o espiritual.
parte do material não vale. Mais uma machloket, que a gente está vendo isso entre Bet Shammai e Bet Hillel. Sobre sucá, alguém que tem uma sucá pequena. Então, ou tem uma sucá grande, mas isso é uma varanda. Então, ele tem a casa dele dentro, a mesa dele dentro da casa, mas ele tem a parte dele, está dentro da sucá. Está escrito assim na Mishnah, Mishaya Rosho verubo basuká, veshulchano betoch habayit. A cabeça dele, a maioria do grupo está dentro da sucá, e a mesa, a família, tudo dentro da casa. Está valendo ou não está valendo? Bet Shammai fala, não está. Bet Hillel fala, está valendo. Tudo bem. Agora, na parte mais profunda, fala o Malbim. Açúcar representa a sombra divina, quer dizer, a parte espiritual, quer dizer, o Olam Haba totalmente espiritual. A casa é a casa material. Fala, Bet Hillel, o fato que sua cabeça, o fato que você está pensando sobre o espiritual, está tudo bem. O seu material também está valendo, então está bem. Mesmo que sua mesa está dentro da casa, está tudo ótimo, kasher. Fala, Bet Shammai, você não pode servir a Hashem com o material, só espiritual. Então precisa ser que toda a mesa, tudo fica dentro da sucá. Quer dizer, você não pode deixar nada com o material. Então isso é a grande machloket entre Bet Shammai e Bet Hillel. Por isso a gente sabe que tem mais uma machloket da filosofia, dentro da filosofia, entre Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai fala melhor para a pessoa que não ia ser criada. E Bet Hillel fala melhor para a pessoa para ser criada. Qual o ponto? Já que Bet Shammai olha esse mundo, esse olam hazé, com material que não vale nada, então ele fala melhor que não vai ser criado. Bet Hillel fala, sim, vale. A pessoa precisa cuidar do material, vale. Então é bom para a pessoa para ser criada. Isso é o ponto. Então agora a gente está entendendo sobre se o material pode ser anulado ainda na vida, sim ou não. Existe esse ponto, sim ou não? Existe esse ponto de paradigma que anula o material e aí consegue separar o espiritual. Esse ponto é verdade, machloket Bet Shammai e Bet Hillel. Agora a gente vai ver mais um aluno de Bet Shammai, com uma história muito famosa. Aluno de Bet Shammai, Rabbi Eliezer. Vamos entender sobre essa história. A história fala sobre um assunto de Halachot de Tumá Vetara, um forno que era feito de partes, está colado, como se fossem várias peças que estão coladas. Esse forno é feito de argila, e ele recebeu uma impureza, um réptil morto tocou nele. Agora ele está impuro, não dá para fazer coisas puras com esse forno. O que está acontecendo? Quebrou. O forno quebrou. A regra aparentemente se quebrou, então a impureza vai embora. Mas a pessoa, depois que quebrou, colocou ele de volta, como ele pegou a areia, ele conectou de novo as partes. Fala Rabbi Eliezer tahor. Chachamim fala tamé, impuro. Então a Rabbi Eliezer queria convencer os Chachamim. Falou para eles, olha, se eu tenho razão, os paredes do Bet HaMidrash vão se inclinar. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho razão. Verdade, os paredes se inclinaram. Os Chachamim falaram, e aí? E aí, tá bom, é um milagre, mas a gente não aceita. Aí falou para eles, se eu tenho razão, o rio que chega de cima para baixo, a água vai voltar de baixo para cima. Aí os Chachamim falaram, e aí? Tudo bem, Rabbi Eliezer fez isso, eles não aceitam. No final, vem Rabbi Eliezer falar, se eu tenho razão, vai ser uma voz celestial, vai falar halachá como Rabbi Eliezer. Saiu uma voz celestial, ainda Chachamim falaram, e aí? Lo bashamayim, a Torá não está lá em cima, está aqui na terra. E assim não aceitaram o que Rabbi Eliezer falou. Explica ao Malbim uma coisa profunda. Qual era o machloket? Rabbi Eliezer entendeu que quando quebrou o forno, Rabbi Eliezer entende que dá
para acabar o material e anular o material ainda nesse mundo. E aí o espiritual vai ser livre. Então ele fala, esse forno, dá para anular ele totalmente. Quebrou, anulou, não tem mais. Por isso é tahor. Fala Chachamim, não, mesmo que quebrou, ainda ficou uma coisa de impureza. Quando vai colocar de volta, essa impureza vai voltar. Vem Rabbi Eliezer fala, eu vou mostrar para vocês. Como eu consigo controlar totalmente o material, as paredes, a água vai para cima e para baixo. Quer dizer o quê? Quer dizer verdade. Não tem controle do material. Quem tem controle só o espiritual. E dá para anular totalmente o material. Eles não concordaram com isso. Então, mesmo que ele tinha controle sobre o material, falaram, ainda o material fica, a gente está no Olamazé, o material ainda está aqui. Aí falou Rabbi Eliezer, eu vou trazer uma prova lá do céu. Uma voz celestial, o que ele queria, prestar atenção, uma coisa incrível. Foi celestial que dirige que a gente fala com a gente. Quando foi isso? No momento dos 10 mandamentos. No momento dos 10 mandamentos, verdade, o povo de Israel estava sem material, totalmente espiritual. Conseguiram se desconectar totalmente do material, totalmente espiritual. Até que eles morreram na hora, porque já ficaram totalmente espiritual, já Olam Haba, não é Olam Hazé. Então, ele fala, beleza, existe esse conceito totalmente espiritual, sem material. Vocês precisam concordar comigo. Falaram os Chachamim, isso, verdade, era nos 10 mandamentos. Chegaram no nível de Adam Arishon antes do pecado muito espiritual. Mas depois do pecado do bezerro de ouro, já voltou. O material tem uma força tão forte que não consegue uma pessoa ser totalmente espiritual. Isso que eles falaram, já foi a Torá Sinai. Agora a gente não está no mesmo nível. A gente não está no mesmo nível. Por isso agora a gente entende que se o pecado do bezerro de ouro, antes do pecado, já ele tinha essa separação entre o espiritual e o material, dá para ser espiritual 100%. Depois do pecado do bezerro de ouro, não dá para 100%. O material fica grudado do espiritual, o espiritual com o material não dá para separar. Por isso, depois da morte, ainda a parte espiritual, que perdeu o potencial, fica grudado. Por isso tem uma impureza de morte. Por isso, os sábios falam, porque a vaca é a mãe do bezerro. Rashi fala, é como se fosse uma criança que sujou o palácio do rei. Quem vai limpar? A mãe. Qual o ponto aqui, de acordo disso? A mãe que é a parada do mar, que a gente falou que é a anulação do material, vai agora o que fazer? Vai conseguir anular essa parte material que a pessoa tem vivo, que foi grudado nele a impureza, consegue, com essa cinza da vaca, separar essa parte do tumá, é assim que ele consegue se liberar. É assim que faz a pará. Então, a pará do mar vem identificar a parte do bezerro de ouro que grudou as duas coisas que não dava para separar. A pará do mar consegue separar. Muito bem. Agora a gente vai entender. Moshe Rabbeinu é o símbolo, é a única pessoa que conseguiu se separar do material. Fala Moshe Rabbeinu durante 40 dias, nem comi, nem bebi, nem nada. Moshe Rabbeinu era metade anjo, metade ser humano. Ele conseguiu se separar, verdade, mas não todo mundo. Por isso Moshe Rabbeinu que conseguiu se separar e totalmente anular o material, ele está com um segredo de parar do mar. Porque é a mesma coisa de anular totalmente o material. Isso que a parada do mar faz. E Moshe Rabbeinu vai junto com Bet Shammai, que era muito tempo depois, mas está na mesma opinião. Por quê? Onde a gente está vendo isso? A gente sabe que tem uma machloket entre Bet Shammai e Bet Hillel. Qual é a mitzvah de Piriá Verivia? Uma pessoa se multiplicar, ter filhos. Se tem só um filho, de acordo com todo mundo ainda precisa ter mais filhos. De acordo do Bet Shammai, basta 2 filhos, homens.
De acordo de Betilel precisa menino e menina. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, ve'ata por amodim adi, fica comigo, quer dizer, não volta para sua mulher, para ter mais filhos, mas Moshe Rabbeinu tinha somente 2 filhos. Vai como quem? Como Bet Shammai. E vai como Bet Shammai, porque ele consegue ficar com a Kadosh Baruch Hu. Vai com essa cabeça que consegue anular o material para separar, para ficar somente com o espiritual. Então isso é Shlomo HaMelech. Vai junto com Bet Shammai, vai junto com Rabi Eliezer, que entendeu esse fundo pode anular totalmente o material. Por isso vai ficar tá bom. Tudo bem, mas por que Shlomo HaMelech não conseguiu? Por que Shlomo HaMelech estava longe disso? A gente sabe que Shlomo HaMelech, está escrito assim na Gemara, por que não foram escritos todos os motivos dos mitzvot? Porque tem um motivo que está escrito na Torá. E Shlomo HaMelech caiu com isso. Que está escrito que o rei não pode ter mulheres, muitas mulheres, mais que 18 mulheres. Por quê? Porque de ter tantas mulheres, essas mulheres vão desviar o coração dele. Vão desviar o coração dele. Vem Shlomo HaMelech falou, eu sou Hacham, já que eu sou Hacham, então não vai desviar o meu coração. No final está escrito que as mulheres desviaram o coração de Shlomo HaMelech. O que quer dizer, gente? Vamos entender. Quando tem ordem divino, quando não tem motivo, a ordem divina fica totalmente espiritual 100%. Mas a pessoa, o ser humano, é difícil para ele entender a ordem sem motivo. Então, ele quer ser esse motivo é conectar junto com a ordem divina. O motivo é a parte material, para a pessoa entender e se conectar. A ordem divina é a parte somente espiritual. Shlomo HaMelech fala, eu preciso do motivo, eu vou me conectar com o motivo, quer dizer, eu vou conectar o material junto com o espiritual. Infelizmente, ele caiu com isso, porque ele falou que a ordem divina depende do material. A linha verdadeira é de não colocar isso, não depende do outro. Ordem divina sempre fica. O motivo é para a gente estudar melhor, entender melhor, estudar a Torá melhor. Mas já que Shlomo HaMelech conectou essas coisas, então ele colocou juntos a parte espiritual com a parte material, é totalmente o contrário de Paraduma. Porque ele queria colocar essas duas coisas juntas. Por isso ele falou, Amarti Erkema, eu falei que eu vou ficar mais inteligente, quer dizer, eu quero agora falar que esse motivo de para mim não vai desviar meu coração. Então ele colocou essas duas coisas, espiritual com material, e ainda um depende do outro. Aí, vir Rechokah Mimeni, Paraduma vai ser longe de mim. Porque a Paraduma é exatamente o conceito que a parte espiritual pode se separar da parte material. Vamos terminar com uma tefilá Bezrat Hashem. Que Hashem vai mandar o Mashiach Tzidkenu, a gente vai achar a Paraduma, a vaca vermelha. Que todos nós vamos se purificar para poder construir o Bet HaMikdash. A gente vai ter presença divina nesse mundo, Bimirá Be'amenu. Amém. Shabbat Shalom.